Um duque viúvo, afundado em luto e amargura, compra uma simples escrava para cozinhar, sem imaginar que estava trazendo para dentro de casa uma mulher que mudaria seu destino para sempre. Ela não era quem aparentava ser. Carregando o segredo de que era uma nobre sequestrada e vendida ilegalmente, ela não só consegue curar o coração ferido da pequena filha do duque, como o força a confrontar um inimigo poderoso e cruel. Esta é uma história sobre como um ato de desobediência, nascido da compaixão, revelou uma verdade chocante, forjou uma aliança improvável e provou que a verdadeira nobreza não está no sangue ou nos títulos, mas na coragem de lutar pela justiça e pelo amor, mesmo quando tudo parece perdido. Mas antes de descobrirmos como a cozinheira secreta vira o mundo do duque de cabeça para baixo, me conte de qual cidade você está ouvindo essa história. Adoro saber até onde nossos romances e reviravoltas estão chegando. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para fortalecer nosso canal. A história tem início nos domínios sombrios do Duque Rodrigo, um homem cuja alma havia sido devastada pela perda de sua amada esposa. O luto não apenas o entristeceu, ele o transformou, erguendo muralhas de frieza e indiferença ao redor de seu coração. Ele se sentia completamente apático em relação ao mundo, e essa apatia se estendia perigosamente à administração de sua vasta propriedade e, mais tragicamente, à sua única filha, a pequena Clara. Para o duque, cada dia era uma repetição do anterior, um fardo a ser carregado em silêncio. Consumido por essa amargura, ele tomou uma decisão que para ele era destituída de qualquer significado humano. Era uma solução, não um ato de compaixão. Ele ordenou a seu administrador, com uma voz desprovida de emoção: resolva o problema da cozinha, compre uma escrava nova. Não me importam os detalhes, apenas que ela saiba cozinhar. Para ele, era como comprar um móvel novo, um objeto para preencher uma função. Foi nesse cenário de desolação emocional que Isadora teve seu destino selado. Em um leilão ruidoso e degradante, ela foi comprada por um preço irrisório, sua humanidade reduzida a uma transação comercial. Sua chegada ao imponente casarão foi marcada por um silêncio gélido. Ela sentiu imediatamente a atmosfera pesada daquele lugar, uma tristeza que parecia impregnada nas paredes. Os outros criados a receberam com olhares de indiferença e superioridade, vendo-a não como uma pessoa, mas como a mais nova ocupante do degrau mais baixo da hierarquia da casa. Ninguém lhe ofereceu uma palavra de conforto. Essa recepção hostil foi formalizada pela governanta-chefe, Dona Elvira, uma mulher de meia-idade, cujo rosto parecia permanentemente esculpido em uma expressão de desagrado. Ela chamou Isadora a um canto e, com um tom de voz que não admitia réplica, estabeleceu as regras de sua nova vida. Ouça com atenção, pois não vou repetir, começou Elvira, com os olhos fixos nos de Isadora. Sua existência nesta casa se resume à cozinha e aos seus aposentos nos fundos. Você não tem permissão para vagar pelos corredores, não tem permissão para entrar nos salões e, acima de tudo, está proibida de interagir com a família. Você é uma cozinheira. Apenas cozinhe. Se eu souber que você ultrapassou esses limites, a punição será severa. Fui clara? Isadora sentiu o peso daquelas palavras como correntes se fechando ao seu redor. Ela estava assustada, mas um sentimento de profunda injustiça queimava por baixo do medo. Ela apenas assentiu, baixando a cabeça para esconder o brilho de desafio em seus olhos. De seu novo e solitário domínio, a cozinha, Isadora tentava se ajustar à sua nova realidade. Foi então que, através da janela que dava para os jardins, ela viu algo que perfurou sua própria dor. Era Clara, a filha do duque. A menina, com seus cabelos loiros e vestido impecável, estava completamente sozinha em meio à vastidão verdejante. Ela não corria, não ria. Apenas andava de um lado para o outro, sua pequena figura exalando uma solidão tão profunda que Isadora sentiu uma conexão imediata, uma compaixão que a fez esquecer por um instante de sua própria situação miserável. Naquela noite, Isadora se dedicou à sua única tarefa com um esmero inesperado. Ela preparou um jantar simples, mas com um cuidado e um sabor que a cozinha daquele casarão não produzia há anos. Contudo, seu esforço pareceu inútil. Um criado veio informar que o Duque Rodrigo, fiel à sua rotina de isolamento,
não desceria para jantar. Pouco depois, Isadora ouviu a voz irritada da governanta vindo da sala de jantar. Clara, sentada à mesa enorme e vazia, havia se recusado a tocar na comida. Dona Elvira levou a menina para o quarto, resmungando alto sobre sua teimosia e falta de apetite. Ao ouvir aquilo, Isadora sentiu seu coração se partir. Ela sabia dos riscos, sabia da ameaça de Dona Elvira. Mas a imagem daquela criança solitária, agora indo para a cama com fome, era mais do que podia suportar. Em um ato de pura impulsividade e compaixão, ela tomou uma decisão. Pegou as frutas mais frescas que encontrou, cortou-as em pedaços delicados e as arrumou em um pequeno prato. Desafiando todas as ordens, ela subiu a escadaria dos criados, seu coração batendo forte a cada passo, e foi até o quarto de Clara. Ela bateu suavemente na porta antes de entrar. Clara, já deitada na cama, olhou-a com surpresa. Isadora se aproximou e, com um sorriso gentil, ofereceu o prato. "Eu trouxe isso para você", sussurrou ela. A comida estava se sentindo tão triste sozinha lá na cozinha, achei que ela gostaria de uma companhia. A simplicidade e o carinho do gesto pegaram Clara desprevenida. Um pequeno brilho de curiosidade surgiu em seus olhos. Ela se sentou e, hesitante, pegou um pedaço de morango. Foi apenas uma mordida, mas para as duas naquele momento significou o mundo. Essa frágil conexão, no entanto, foi quase instantaneamente destruída. A porta se abriu com um rangido e Dona Elvira apareceu, seu rosto uma máscara de fúria. "O que você pensa que está fazendo aqui? Eu não fui clara o suficiente?" Sua voz era um silvo venenoso. Ela agarrou o braço de Isadora com força. "Se o Duque sonhar com essa sua insubordinação, você será jogada na rua antes do amanhecer. Saia daqui agora." Isadora foi praticamente arrastada para fora do quarto, sentindo o medo gelado da punição iminente. Mas, ao ser expulsa, seus olhos passaram por uma grande estante no quarto de Clara. Estava cheia de livros, mas todos cobertos por uma fina camada de poeira, claramente intocados. E foi nesse instante, em meio ao medo e à humilhação, que uma ideia audaciosa, perigosa e absolutamente revolucionária tomou forma em sua mente. Uma ideia que poderia ser sua ruína completa ou a salvação de mais de uma alma naquela casa. Após a terrível ameaça da governanta, Isadora soube que precisava ser infinitamente mais cuidadosa. A aproximação direta a Clara estava fora de questão, pois os olhos de Dona Elvira agora a seguiam por toda parte. No entanto, a semente da conexão havia sido plantada e Isadora sentia uma necessidade profunda de cultivá-la. Ela não podia abandonar a menina à sua solidão. Foi então que sua criatividade, uma faceta de sua vida anterior que a escravidão não conseguiu apagar, veio em seu socorro. Ela começou a se comunicar através da única forma que lhe era permitida: a comida. A cada refeição que preparava para Clara, Isadora transformava o prato em uma tela. Não era algo óbvio. Eram detalhes sutis, códigos secretos que apenas uma mente curiosa e atenta como a de Clara notaria. Ela arrumava as ervilhas em formato de C, desenhava um sorriso com o purê de batatas ou usava tiras de cenoura para formar a letra I. Eram mensagens silenciosas, pequenos gestos de carinho que diziam: "Eu estou aqui, eu me importo." Clara, que vivia em um mundo de silêncio e indiferença, ficou imediatamente fascinada. As refeições deixaram de ser uma obrigação solitária e se tornaram o ponto alto de seu dia. Ela esperava com uma ansiedade infantil para ver qual seria o segredo escondido em seu prato. Esse jogo silencioso teve um efeito milagroso. Clara começou a comer melhor, seu rosto pálido ganhou cor e um sorriso genuíno passou a iluminar seus traços com mais frequência. A mudança foi tão notável que até mesmo o Duque Rodrigo, em seu casulo de dor, não pôde deixar de perceber. Em uma das raras ocasiões em que jantou com a filha, ele a viu comer com um apetite que ele não via desde antes da morte de sua esposa. Ele sentiu um alívio genuíno, uma pequena fresta de luz em sua escuridão. Contudo, sua mente distante e pragmática chegou a uma conclusão simples e superficial. "Parece que a nova cozinheira é competente", pensou ele, sentindo um pingo de gratidão. Pelo menos um problema foi resolvido. Ele não fazia a menor ideia de que a cura de sua filha não vinha do estômago, mas do coração.
Sentindo que seu laço secreto com Clara estava se fortalecendo, Isadora decidiu que era hora de arriscar mais. A ideia que havia surgido naquela noite fatídica não a abandonara. Ela esperou por uma noite em que uma tempestade abafava os sons da casa. Quando teve certeza de que todos, incluindo a vigilante Dona Elvira, estavam em sono profundo, ela colocou seu plano em ação. Descalça, para não fazer barulho, ela saiu de seus aposentos e, como um fantasma, atravessou os corredores escuros até a biblioteca do Duque. Seu coração batia descontroladamente. Se fosse pega ali, não haveria desculpa possível. Com as mãos trêmulas, ela procurou na seção infantil e escolheu um livro de fábulas antigas. Segurando o livro como um tesouro, ela seguiu para o quarto de Clara. A menina estava acordada, sentada na cama, como se soubesse que Isadora viria. Seus olhos brilharam ao ver o livro. Isadora sentou-se ao seu lado, e a luz fraca de uma única vela que trouxera começou a ler em um sussurro. As histórias de animais falantes e florestas encantadas preencheram o silêncio do quarto, criando um refúgio mágico para a menina solitária. Aquele ritual se repetiu por várias noites. A cada história, a confiança de Clara em Isadora crescia. Ela via em Isadora não uma escrava, mas uma amiga, uma confidente, a única pessoa que se importava com ela. E foi dessa confiança que nasceu um pedido que mudaria o curso de tudo. Numa noite após o fim de uma fábula, Clara olhou para Isadora com uma seriedade surpreendente para sua idade. "Eu amo as histórias, Isadora", sussurrou ela, "mas eu não quero apenas ouvi-las. Eu quero ler as palavras como você. Por favor, me ensine a ler." O pedido atingiu Isadora com a força de um trovão. Ela sentiu um medo profundo, pois sabia que ensinar um escravo a ler era um crime grave, punido com uma crueldade terrível. Mas ao olhar para os olhos suplicantes de Clara, ela viu um reflexo de si mesma, de seu próprio amor pelos livros e pelo conhecimento. Negar aquele pedido seria como apagar a última centelha de sua própria identidade. "Sim, Clara", respondeu ela, sua voz embargada pela emoção. "Eu vou te ensinar." E assim, as aulas clandestinas começaram. Todas as noites elas se encontravam em segredo, transformando o quarto da menina em uma sala de aula proibida. Usando os próprios livros do Duque, Isadora ensinava o alfabeto, os sons, as palavras. Clara era uma aluna brilhante, absorvendo tudo com uma sede de aprender que era inspiradora. No entanto, a melhora de Clara era visível demais para não gerar suspeitas. Dona Elvira, embora não soubesse exatamente o que, sentia que a conexão entre a menina e a cozinheira era a causa. Ela começou a observar Isadora com uma intensidade redobrada, procurando por qualquer deslize. E então, numa noite calma, o perigo que elas tanto temiam se materializou. O Duque Rodrigo, incapaz de dormir, decidiu dar uma volta pela casa. Ao passar pelo corredor do quarto da filha, ele ouviu algo que o fez parar. Um som baixo, quase inaudível. Uma voz sussurrando. Não era a voz de Clara. Ele franziu a testa, sentindo uma pontada de irritação e curiosidade. Quem estaria no quarto de sua filha àquela hora da noite? Ele se aproximou da porta, sua desconfiança crescendo a cada passo. O que estaria acontecendo ali? Com a mão na maçaneta de bronze, ele a girou com um cuidado infinito, abrindo a porta apenas uma fresta, determinado a descobrir o segredo que ela escondia. No exato momento em que o Duque Rodrigo abriu a porta, o ar pareceu congelar em seus pulmões. A cena que se desenrolou diante de seus olhos era tão chocante e tão contrária à ordem de seu mundo que, por um instante, ele questionou sua própria sanidade. Ali, à luz trêmula de uma vela, estava Isadora, a mulher que ele comprara para cozinhar, a escrava, sentada confortavelmente ao lado de sua filha Clara. Em suas mãos estava um de seus livros mais valiosos, um volume encadernado em couro que ele mesmo não tocava há anos. Isadora apontava para as palavras com um dedo delicado, e Clara, sua filha, as repetia em um sussurro concentrado. A raiva que tomou conta do Duque foi imediata e avassaladora. Era uma fúria fria, nascida não apenas da desobediência flagrante, mas do sentimento de ter sido enganado em sua própria casa. A lei era explícita. Escravos não liam. Era uma transgressão fundamental da ordem social, um ato de rebelião que ele não podia tolerar.
Com o rosto transformado em uma máscara de fúria contida, ele entrou no quarto. Sua presença imponente fez com que as duas se encolhessem. Ele não gritou. Seu silêncio era muito mais aterrorizante. Ele olhou para Clara e, com um gesto seco e imperativo da cabeça, ordenou que ela fosse para debaixo das cobertas e dormisse. A menina, apavorada, obedeceu sem uma palavra. Em seguida, os olhos gelados do Duque se fixaram em Isadora. Ele não precisou falar. Apenas com um movimento de queixo, indicou que ela o seguisse. Isadora sentiu um terror como nunca antes em sua vida. Suas pernas tremiam enquanto ela se levantava, sabendo que seu destino estava prestes a ser selado. A caminhada até a biblioteca foi a mais longa de sua vida. Cada passo ecoava no silêncio mortal do corredor. Uma vez lá dentro, Rodrigo fechou a porta com um clique que soou como uma sentença. Ele começou a andar de um lado para o outro, como uma fera enjaulada, enquanto Isadora permanecia parada, esperando pelo veredito. Finalmente, ele parou e a encarou, seus olhos queimando de raiva. "A lei proíbe o que você fez", disse ele, sua voz baixa e perigosa. "Isso é um crime, e eu exijo saber a verdade. Não me tome por tolo. De onde veio esse conhecimento? Quem te ensinou a ler?" Isadora sentiu a garganta secar. O medo a impelia a mentir, a inventar qualquer história para sobreviver. "Meu senhor, eu apenas olhava os livros. Eu adivinhava as palavras", gaguejou ela, sabendo o quão fraca e patética a desculpa soava. A tentativa de mentir apenas inflamou ainda mais a ira do Duque. Ele bateu com a mão na mesa, fazendo Isadora saltar de susto. "Não minta para mim", ele rosnou. "Você acha que sou idiota? A punição para o seu crime é ser vendida para as minas de carvão, onde você trabalhará até seus ossos se quebrarem. A única, e repito, a única razão pela qual você não está em uma carroça agora mesmo é porque, de alguma forma inexplicável, você trouxe um sorriso de volta ao rosto da minha filha. Mas isso não apaga sua transgressão. Agora, fale a verdade, ou juro por tudo que é sagrado que seu destino será selado esta noite." Encurralada, humilhada e aterrorizada, Isadora sentiu algo se quebrar dentro dela. O desespero era tão grande que se transformou em uma estranha forma de coragem. Ela não tinha mais nada a perder. As lágrimas que brotaram de seus olhos não eram mais apenas de medo, mas de anos de dor, raiva e injustiça contidas. Ela levantou o queixo e olhou diretamente nos olhos do Duque, e a verdade, crua e chocante, finalmente veio à tona. "Ninguém me ensinou a ler", disse ela, sua voz agora surpreendentemente firme em meio às lágrimas. "Eu já sabia ler quando fui sequestrada." Rodrigo soltou uma risada curta e amarga, cheia de desprezo. "Sequestrada? Que fantasia ridícula é essa? Você realmente espera que eu acredite em um conto de fadas tão desesperado para salvar sua pele?" A humilhação de ser chamada de mentirosa, depois de tudo que ela passou, foi a gota d'água. "Não é um conto de fadas", ela gritou, sua voz ecoando na biblioteca silenciosa. "Meu nome não é Isadora. Meu nome é Lady Isabela de Valois, e minha família foi assassinada para que homens como o senhor pudessem comprar suas terras e suas filhas a preço de banana." Ela despejou toda a história, seu nome verdadeiro, o de sua casa nobre, a emboscada na estrada, a morte de seus guardas, a destruição de seus documentos e a venda humilhante em um mercado clandestino. O Duque Rodrigo ficou paralisado. A torrente de informações o atingiu com a força de uma onda. A história era absurda, fantástica, a trama de um romance barato. E, no entanto, a paixão, a dor e a convicção na voz dela eram inegáveis. Ele olhou para a mulher à sua frente, para sua postura, para a inteligência em seus olhos agora cheios de desafio, e as peças começaram a se encaixar de uma forma terrível e confusa. A maneira como ela ensinava Clara, sua elegância natural, tudo aquilo que ele havia ignorado. Ele estava agora diante de um dilema que poderia destruir sua vida. De um lado, a lei e a lógica, do outro, uma história inacreditável contada pela única pessoa que conseguiu trazer luz à sua casa escura. Acreditar nela significaria arriscar tudo. O eco da confissão chocante de Isadora ainda pairava na biblioteca, deixando o Duque Rodrigo em um estado de profundo tumulto interior.
Sua mente, acostumada à lógica fria e aos fatos concretos, lutava para processar a narrativa inacreditável que acabara de ouvir. Uma nobre sequestrada. Era um absurdo. No entanto, a imagem de Isadora ensinando sua filha com uma paciência e um conhecimento que nenhuma criada comum possuiria se recusava a sair de sua cabeça. Movido por uma necessidade visceral de encontrar a verdade, mas ainda envolto em ceticismo, ele decidiu submetê-la a um teste, um exame que separaria a fantasia da realidade. "Se você é quem diz ser", disse ele com a voz ainda dura, mas agora com um pingo de incerteza, "então seu conhecimento deve ir além da simples leitura." Ele a conduziu até um grande mapa mundi pendurado na parede, um artefato de suas viagens na juventude. "Primeiro mostre-me a província de Valois." Isadora se aproximou e, sem um segundo de hesitação, apontou para uma pequena região costeira. Rodrigo assentiu. "Fácil demais. Agora descreva as principais alianças comerciais que sua família mantinha. Com quem vocês negociavam lã e com quem trocavam vinho? E, mais importante, qual família era sua maior rival no controle do porto?" Ele a bombardeou com perguntas específicas, detalhes intrincados de política e comércio, que apenas alguém nascido e criado dentro daquela nobreza poderia saber. Isadora respondeu a cada pergunta com uma precisão e uma clareza que o deixaram atônito. Ela não apenas nomeou as famílias e as mercadorias, mas também detalhou as disputas, os acordos de casamento que selaram tratados e as tensões subjacentes. Nosso maior rival sempre foi a Casa de Bragança pelo controle das taxas do porto, mas havíamos chegado a um acordo frágil no ano anterior ao ataque. Sua voz falhou na última parte, mas a informação era sólida. Rodrigo sentiu a primeira muralha de sua descrença começar a ruir. Para o teste final, um que não dependia de memória, mas de habilidade inata, ele a levou à sua escrivaninha. Colocou diante dela uma folha de pergaminho, uma pena e um tinteiro. "Meu administrador financeiro em outra cidade precisa de um relatório sobre os rendimentos da colheita deste mês. Dite-me o que devo escrever." Ele a estava testando, esperando que ela ditasse uma mensagem simples. Isadora o surpreendeu. "Com sua permissão, meu senhor, seria mais rápido se eu mesma escrevesse." Antes que ele pudesse protestar, ela pegou a pena. A forma como a segurava com uma graça e firmeza naturais já era uma revelação. E então, ela começou a escrever. A caligrafia que fluía da pena era de uma elegância estonteante, um estilo cursivo refinado, característico das damas da mais alta estirpe, ensinado por tutores caros. Ela não apenas registrou os números, mas redigiu um relatório conciso, usando a terminologia econômica e a linguagem formal de um documento oficial. Quando terminou, ela empurrou o pergaminho em direção a ele. Rodrigo pegou o papel e, ao ler o texto e observar a caligrafia, sentiu a última de suas dúvidas se evaporar. Era a verdade. Por mais insano que parecesse, aquela mulher era exatamente quem dizia ser. A realização o atingiu com força. Ele não estava mais lidando com uma escrava insubordinada, mas com uma vítima de um crime horrível, uma igual que havia sido rebaixada pela brutalidade do destino. Uma onda de sentimentos conflitantes o invadiu. Admiração por sua resiliência, vergonha por seu tratamento e uma crescente sensação de responsabilidade. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, não viu uma serva, mas uma mulher forte e corajosa. "Eu acredito em você", disse ele, sua voz agora suave. A frase simples e direta teve um impacto profundo em Isadora. Ela sentiu como se um peso que carregava há anos fosse subitamente levantado de seus ombros. As lágrimas que vieram desta vez foram de puro alívio. "Eu vou investigar sua história", continuou Rodrigo, seu tom agora o de um aliado. "Mas isso exige o máximo de sigilo. Qualquer passo em falso pode ser fatal para nós dois. Por enquanto, você deve continuar como cozinheira. É o disfarce perfeito. E as aulas de Clara, elas não apenas devem continuar, elas são essenciais. Mantenha-a perto, mantenha-a segura." Naquela noite, Rodrigo escreveu uma carta urgente a um velho amigo, um magistrado conhecido por sua incorruptibilidade, que vivia na capital. Ele detalhou o que sabia e pediu uma investigação discreta sobre o massacre da família de Valois e o subsequente destino de suas terras. Enquanto a resposta não chegava,
Uma aliança secreta e poderosa se formou dentro do casarão. Isadora, renovada pela esperança, dedicou-se ainda mais a Clara, encontrando na menina um propósito e um amor que curavam suas próprias feridas. Semanas depois, a resposta do magistrado chegou, trazida por um mensageiro de confiança. Rodrigo a leu na biblioteca com Isadora ao seu lado. A carta confirmava seus piores medos. A família de Isabela de Valois havia, de fato, sido brutalmente assassinada. O caso fora encerrado como um ataque de bandidos. Mas a carta continha um último parágrafo, uma informação explosiva que transformava a tragédia em uma conspiração e apontava diretamente para um inimigo que estava muito mais perto do que imaginavam. A carta do magistrado era um documento frio e oficial, mas seu conteúdo queimava nas mãos do Duque Rodrigo como uma brasa viva. O último parágrafo era uma bomba. Ele informava que poucas semanas após o ataque de bandidos, que dizimou a família de Valois, todas as suas terras, propriedades e títulos foram adquiridos em um leilão suspeitamente rápido e por uma fração de seu valor real. O nome do comprador fez o sangue de Rodrigo gelar, Barão de Albuquerque. A revelação caiu como uma pedra no silêncio da biblioteca. O barão não era um estranho. Ele era o maior e mais implacável rival de Rodrigo nos negócios e na política. Um homem cuja ambição era tão vasta quanto sua falta de escrúpulos, conhecido por esmagar qualquer um que cruzasse seu caminho. Rodrigo imediatamente compreendeu a teia de aranha em que havia caído. A história de Isadora, agora rebatizada em sua mente como Isabela, não era mais um drama pessoal. Era uma conspiração de assassinato e roubo orquestrada por um de seus inimigos mais perigosos. Acusar o barão abertamente, sem provas irrefutáveis, seria o mesmo que cometer suicídio. Albuquerque usaria sua imensa riqueza e influência na corte para desacreditar Rodrigo, pintá-lo como um louco que dava ouvidos a uma escrava mentirosa e, por fim, destruí-lo completamente. Eles estavam encurralados. Com o coração pesado, ele se virou para Isabela e lhe contou o conteúdo da carta. A confirmação da morte de toda a sua família, a aniquilação de seu sangue e de seu nome, atingiu-a com a força de um maremoto. A esperança que florescera em seu peito foi momentaneamente afogada por uma onda de dor e desolação. Ela caiu em uma cadeira, o rosto entre as mãos, e soluçou, não mais com medo, mas com a dor lancinante da perda final. Rodrigo, que há muito tempo se fechara para o sofrimento alheio, sentiu uma necessidade irresistível de confortá-la. Ele colocou a mão em seu ombro, um gesto simples, mas que transmitia uma solidariedade que palavras não poderiam expressar. Lentamente, os soluços de Isabela diminuíram, e então algo dentro dela mudou. A dor não desapareceu, mas foi forjada em algo novo, algo duro e afiado, uma determinação de aço. Ela levantou o rosto, as lágrimas ainda brilhando em seus olhos, mas agora eles continham um fogo frio. Eu quero justiça, disse ela, sua voz baixa e cheia de uma nova e terrível força. Eu quero que ele pague pelo que fez à minha família. Foi nesse momento que sua memória, aguçada pelo desejo de vingança, lhe trouxe uma recordação crucial. O homem que me arrancou do meu cavalo, disse ela, olhando intensamente para Rodrigo. O líder dos bandidos. Eu me lembro dele. Ele tinha uma cicatriz horrível que descia por sua bochecha esquerda. Ele não era um bandido comum. Ele obedecia a ordens. E eu o vi usando o anel com o sinete de um falcão, o símbolo da casa de Albuquerque. A revelação da cicatriz e do anel era a peça que faltava. Eles não tinham como levar isso a um tribunal, mas tinham uma arma. A única maneira de derrotar um predador como o barão era atraí-lo para uma armadilha. A justiça teria que ser feita por suas próprias mãos. Naquela noite, Rodrigo e Isabela não dormiram. Eles se sentaram na biblioteca, não mais como mestre e escrava, mas como dois generais planejando uma batalha desesperada. A ideia que surgiu era audaciosa, teatral e extremamente perigosa. Rodrigo organizaria o maior e mais opulento baile de máscaras que a região já vira. Seria um evento tão grandioso que ninguém da alta sociedade, especialmente o egoísta e exibicionista Barão de Albuquerque, poderia se dar ao luxo de faltar. Ele seria o convidado de honra, atraído pela bajulação e pela oportunidade de exibir seu poder. E a isca na armadilha seria
Isabela. Na noite do baile, ela deixaria de existir. Em seu lugar, ressurgiria Lady Isabela de Valois, vestida com um dos vestidos mais espetaculares da falecida duquesa e usando uma máscara para ocultar parte de sua identidade. Ela seria a prima misteriosa e trágica do duque, uma figura de fascínio e pena. O objetivo era simples e arriscado: confrontar o barão e seu capataz em público, em seu próprio território, e provocá-los a cometer um erro, a revelar uma verdade que não poderia mais ser escondida. Clara, a par do segredo, tornou-se uma pequena e fervorosa conspiradora. Ela ajudou Isabela a ensaiar, a andar, a falar e a se portar como a nobre que era, transformando os dias que antecederam o baile em um turbilhão de preparação secreta. Finalmente, a noite chegou. O salão de baile brilhava com a luz de 1000 velas. A música enchia o ar. Que através das portas principais, o barão de Albuquerque fez sua entrada, arrogante e sorridente, caminhando de cabeça erguida para a armadilha que fora meticulosamente preparada para ele. O salão de baile do Duque Rodrigo estava em seu esplendor máximo, um mar de sedas, joias e máscaras elaboradas. A música da orquestra preenchia o ar, mas para Rodrigo e Isabela soava como uma marcha fúnebre para seu inimigo. Rodrigo recebeu o barão de Albuquerque com uma demonstração de cordialidade, que era uma obra-prima da dissimulação, escondendo a náusea que sentia. Enquanto isso, Isabela, magnífica em um vestido de veludo azul escuro e uma máscara prateada que cobria seus olhos, mas deixava sua boca e queixo visíveis, observava à distância. Ela controlava sua respiração, canalizando sua fúria e sua dor em uma postura de calma e dignidade aristocrática. O primeiro movimento do plano foi executado. Rodrigo guiou Isabela através do salão lotado até o barão. "Barão", disse ele com um sorriso, "permita-me apresentar minha querida prima, Lady Isabela, da província de Valois. Ela está passando um tempo conosco após uma terrível tragédia familiar que a deixou sozinha no mundo." Rodrigo enfatizou as palavras Valois e tragédia, observando atentamente a reação do barão. Albuquerque, arrogante como sempre, pegou a mão de Isabela e a beijou com uma galanteria superficial. "Minhas mais profundas condolências, minha senhora. Uma perda trágica, de fato." Não houve o menor sinal de reconhecimento em seus olhos. Para ele, ela era apenas mais uma mulher, e o nome de sua família assassinada era apenas um detalhe esquecido. A frieza dele quase fez Isabela vacilar, mas o aperto de mão de Rodrigo afirmou. O próximo passo exigia um timing perfeito. Rodrigo avistou o capataz do barão, o homem com a cicatriz, perto de uma mesa de bebidas, ostentando o anel com o falcão. O duque se aproximou dele, envolvendo-o em uma conversa alta e jovial sobre a qualidade do vinho, atraindo a atenção das pessoas ao redor. Era o sinal. Isabela começou a se mover em sua direção, navegando pela multidão com uma graça calculada. Ao passar pelo capataz, ela executou um tropeço perfeito, chocando-se contra ele e derramando o conteúdo de sua taça de vinho tinto na camisa branca do homem. Seguiu-se uma confusão imediata. "Oh, meu Deus, 1000 perdões! Que desastrada eu sou!" exclamou Isabela, sua voz soando genuinamente aflita. Enquanto o homem tentava se limpar, ela se aproximou para ajudar, pegando um guardanapo. Nesse breve momento de contato físico, com os olhos de todos voltados para a mancha de vinho, ela fez seu movimento. Com uma mão, ela segurou o rosto do homem para limpar a camisa e com a outra arrancou sua máscara. A cicatriz horrível foi exposta sob a luz dos candelabros. O tempo pareceu parar. Isabela deu um passo para trás, soltando um grito agudo e aterrorizado que silenciou a orquestra e toda a festa. "É você!" ela gritou, sua voz ecoando no silêncio mortal. Ela apontou um dedo trêmulo para o homem. "Essa cicatriz, esse rosto, eu nunca esqueceria. Você foi o homem que matou meu pai. Você liderou o ataque à minha casa." O salão inteiro prendeu a respiração. A acusação era tão chocante, tão direta, que ninguém ousava se mover. O capataz, pego de surpresa, com o rosto nu e a culpa estampada em seus olhos, cometeu o erro que eles esperavam. Em pânico total, seu instinto o traiu. Ele não se defendeu, não negou. Em vez disso, seus olhos desesperados buscaram os de seu mestre, o barão de Albuquerque.
em uma súplica silenciosa por ajuda. Aquele olhar foi uma confissão completa. O barão, percebendo o desastre, ficou mortalmente pálido. Sua compostura se desfez, e a conexão entre ele e o assassino tornou-se clara para todos os nobres presentes. Naquele exato instante, as grandes portas do salão se abriram com um estrondo. Não eram mais criados, mas sim o capitão da guarda real, acompanhado por uma dúzia de soldados armados, que Rodrigo havia convocado sob o pretexto de garantir a segurança do baile. O duque Rodrigo então deu um passo à frente. Com uma voz que ressoava com autoridade e justiça, ele apresentou a carta do magistrado e o testemunho público e inequívoco de Lady Isabela de Valois. Eu acuso o barão de Albuquerque, declarou ele em alto e bom som, de conspiração, roubo e do assassinato de toda a casa de Valois para se apossar de suas terras. Diante das testemunhas, da confissão silenciosa de seu capataz e da presença da guarda, o barão não teve para onde fugir. Ele e seu homem foram detidos ali mesmo. Sua queda tão pública e humilhante quanto seus crimes foram secretos e cruéis. Meses depois, a paz havia retornado ao ducado. O nome e as terras de Isabela foram restaurados. Em uma tarde tranquila, Rodrigo a encontrou no jardim. Ela e Clara estavam sentadas sob uma árvore lendo juntas. A cena era de uma domesticidade tão perfeita que tocou o coração do duque de uma forma que ele não achava mais possível. Ele se aproximou e, em vez de formalidades, falou com o coração. Isabela, começou ele, o que o barão lhe tirou, eu não posso devolver, mas posso oferecer um futuro. Esta casa, estas terras, elas precisam de você. Clara precisa de você. E eu preciso de você. Não como uma duquesa para ocupar o lugar da minha falecida esposa, mas como minha parceira, minha igual, em tudo. Isabela olhou para Clara, depois para Rodrigo, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto pela primeira vez em muitos anos. Ali, sob o sol da tarde, uma nova família, nascida das cinzas da tragédia e forjada na coragem e na justiça, começava a sua história. Esta história nos ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu título, em suas roupas ou na posição que a sociedade lhe impõe, mas sim em sua coragem, em sua compaixão e em sua resiliência diante da injustiça. Ela nos mostra que atos de bondade, mesmo os menores e mais arriscados, podem ser a semente de revoluções inteiras e que a verdade, por mais que tentem enterrá-la, sempre encontra um caminho para a luz. Conte-me de onde você está ouvindo esta história e qual parte mais tocou o seu coração. Foi a coragem de Isabela, a transformação do Duque Rodrigo ou o laço que ela criou com a pequena Clara? Deixe seu like se esta história de Rodrigo e Isabela chegou até sua alma e se inscreva para mais histórias que mostram como o amor verdadeiro e o respeito podem transformar vidas, porque todos nós merecemos acreditar que nossa humanidade vale mais que qualquer rótulo que a sociedade nos coloque.